Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês como utilizar o Python para construir um programa bem simples de desktop, né? Nesse caso, o programa ele funciona no Linux, no Windows, e o que eu vou mostrar nesse vídeo é como eu desenvolvi, eu defini, eu implementei esses botões aqui, né? E essas caixas de texto, né? Tem uma caixa de texto e uma caixa de entrada de dados. Então, basicamente, o que a gente vai compreender aqui os conceitos por trás da construção, do desenvolvimento, da implementação de botões e de caixas de entrada de dados. Beleza? Então, vamos lá. Vou botar aqui para apresentar só o código. Vamos lá. Pronto, só o código aqui. E aí, o que acontece? Esse código... eu já vim discutindo esse código em outro vídeo, então tem alguns conceitos de MQTT, NLP também, mas eu não vou falar disso agora. Eu vou focar realmente no código que está direcionado à construção dos botões e dos componentes, né, para trabalhar aqui com, digamos, com a interface gráfica, com uma janela para desktop. Pronto. Basicamente, a primeira classe, né, o primeiro objeto que eu construo aqui é a janela, né, o frame, uma janela, né, e eu utilizo a partir desse objeto TK. Esse objeto é da biblioteca tkinter, né, que eu já fiz lá um include, já importei ele lá atrás, lá no início do código. Então, basicamente, eu tenho aqui uma classe TK, que é basicamente uma janela, e eu tenho aqui um método para definir o título da janela. Logo em seguida eu crio um frame, uma área para eu colocar os componentes, uma região para guardar os componentes, e esse frame ele vai estar atrelado à janela principal, essa janela master aí. Então eu tenho uma janela principal, dentro dessa janela eu construo aqui um frame, né? Para organizar os objetos eu estou usando esse método grid. Essa é a única forma de organizar? Não. Essa foi uma forma que eu achei simples, rápida para ir desenvolvendo aqui a organização desses componentes, né? Até fazendo aqui uma brincadeira, quem quiser me ajudar a melhorar o layout aí desse programa, pode ficar à vontade. Eu também estou começando a estudar, né, esses detalhes aqui do tkinter agora, mas eu deixei aqui, né, nesse vídeo alguns conceitos que eu achei importantes para a gente dar os primeiros passos aqui no desenvolvimento de interface gráfica aqui para desktop. Vamos lá, então tem esse conceito de grid que ele vai organizar todos os componentes dentro de uma grade realmente, né? E aí o que é legal é que essa grade tem linhas, né, row, e colunas, né, esse column aqui, né? E o espaçamento aqui, esse pad é um espaçamento visual mesmo, né? Espaçamento aí mais ou menos 4 pixels, né? E row é as linhas mesmo. Aqui eu comecei da linha 1, mas poderia começar da linha 0. Na linha 0 eu pretendo melhorar um pouquinho aí o layout, mas por enquanto deixar aqui linha 1. Então na linha 1, o que é que tem aqui? Frente, ou seja, um botão que eu dei o nome frente, que eu defini a largura 15 e que vai ser inserido aqui nesse frame, né? Aí de imediato eu já crio esse botão e já defino aqui a posição dele no grid, né? Então esse ponto grid aqui chama método grid, que já define aqui a posição dele. Então, ou seja, na primeira linha, coluna 1. Lembrando que tu começa do 0, né? A coluna 0 é a coluna mais à esquerda. Aí depois vem para a linha 2, aí tem o botão esquerda, aí depois na linha 2 ainda, coluna 1, botão parar, linha 2, coluna 2, botão esquerda, né? Então, se vocês observarem, puxar aqui novamente o código e a visualização, aí vocês vão observar aí, tá vendo? Segunda linha, né? Tem o botão esquerda, parar e direita. E são 3 colunas basicamente. Então vamos voltar aqui. Então esse é o conceitozinho interessante para vocês organizarem os objetos de vocês. Então voltando aqui para o Visual Studio, só o código. E por aí vai, assim eu faço para os outros componentes também. Uma coisa que é interessante, né, só para continuar aqui a falar um pouco sobre esse componente, aqui embaixo eu precisei colocar uma caixa de texto maior. Aqui também eu coloquei uma caixa de entrada, né? A caixa de entrada eu chamei aqui o método grid, e observem que eu usei esse column space, né? Então na linha 4, né, por padrão, se eu não digo nada, o valor
padrão da coluna é a 0, mas eu coloquei column span, um espalhamento, ou seja, ele vai espalhar por duas colunas, então da coluna 0 e 1. Então, se vocês observarem como é que ficou aqui o layout, ó, então a gente observa que tem aí, ó, uma entrada de texto, né? Logo em seguida o botão enviar, e a entrada de texto está logo abaixo do botão traço. Mas ele ocupa quase que duas colunas aí, né? Não ocupa mais porque eu coloquei um tamanho dele um pouquinho menor, mas eu posso aumentar o tamanho dele aí, esse white, na definição aí, né? na criação do objeto Andrew, eu posso colocar uma largura maior, beleza? Se vocês observarem também, voltar aqui para o Visual Studio, se vocês observarem também, aqui quando eu defini a caixa de texto, aqui é um objeto maior para escrever um texto, que escrever várias linhas de texto, por exemplo. Aqui o entry é uma entrada, eu posso definir, entrar números ou texto. Então aqui eu consigo definir também um espalhamento de colunas, mas eu também posso dizer qual é a altura, né, dessa caixa de texto. Ou seja, eu tenho 7 aqui, ela vai ter 7 linhas internamente. Então, acho que basicamente sobre os componentes o layout dos componentes, né, a criação dos componentes em si é essa. Só que aí o que acontece? Cada componente posso ter algum evento aí associado, né? No caso dos botões, eu posso clicar e eu vou querer associar essa ação de clique a algum comportamento aqui no meu código. Então eu uso esse atributo command, né, para associar, linkar, né, associar a uma função. Nesse caso, a função que eu estou utilizando aqui, ó, é a função toForward, que está associada ao botão frente. E aí, quando eu clico no botão frente, ele vai ativar a função toForward. Isso, ó, toForward. Então, tem a função aqui definida anteriormente. E tem um código aqui, né? Esse aqui pode ser o código que vocês quiserem, né? Nesse caso aqui tem um contexto mais específico que eu devo falar. Eu explico isso aqui em outros vídeos, mas o código que tiver aqui dentro será ativado, né? Será executado quando alguém clicar, né? O usuário clicar no botão frente. E aí, automaticamente, eu vou associar a função que está atrelada, né, a esse atributo aqui, esse parâmetro command, né? Então, aqui para cada botão tem a sua função, a sua respectiva função. Esquerda, to left, parar, to stop, direita, to right. Então, são todos esses métodos que eu defini anteriormente aqui. Outro ponto que é interessante também é, ok, mas se eu tenho uma caixa de texto, né? Se eu tiver uma caixa de texto, e nessa caixa de texto eu quiser extrair, que é pegar a informação que foi digitada na caixa de texto, então eu posso utilizar os métodos aqui desse componente entry, né? Por isso que eu até defini explicitamente aqui um objeto que vai guardar a criação do objeto dessa classe entry. Então tk.entry cria um objeto e vou guardar esse objeto aqui. Esse objeto eu vou recuperar ele, ó, quando eu apertar to send, eu recupero esse objeto, tá vendo? Então, aí quando esse método get, eu pego o conteúdo aí desse objeto, e aí posso trabalhar, fazer o que eu precisar fazer para poder recuperar a informação que foi digitada pelo usuário e executar alguma operação. Pronto, basicamente é isso, né? Sobre esses componentes. Se tiverem alguma dúvida, ficar alguma dúvida, podem falar aí nos comentários. Uma coisa que é interessante aqui, nesse caso dos componentes gráficos, né? do TK-Inter, a gente tem aqui, ó, no finalzinho do código, a gente coloca aqui esse master.mainLoop, né? Para realmente ativar aí a execução do código, né? E a gente poder interagir com os botões. Então, depois que eu construir e definir aí as funções, organizar bem direitinho os botões aí no meu layout, aí no finalzinho eu coloco aqui master mainLoop, que esse master, lembrando que o master é a janela, né? A janela principal, eu chamo aqui no finalzinho mainLoop, e aí ele fica, como posso dizer, ele fica guardando ali as interações do usuário, né? Ele fica executando constantemente e, digamos, capturando os eventos, as interações que o usuário está fazendo com a janela, com a interface gráfica.
beleza? Só vou deixar aqui mais umas dicas, né? Esses códigos eu estou guardando aqui no meu repositório. Eu tenho alguns repositórios que estou guardando esses códigos e eu estou sempre tentando guardar aqui algumas referências, né? Então estou estudando sobre essas tecnologias e sempre deixo aqui alguns rascunhos, algumas referências, algumas anotações para quem quiser, que estiver começando e quiser ir avançando também, tem umas referências legais, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado demais aí por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário e até o próximo.